Senhor Deus e Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus, nós estamos aqui na Tua santa presença para clamarmos ao Senhor pela Tua misericórdia, pela Tua compaixão, pela Tua bondade, pelo perdão divino do Senhor sobre as nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Sara-nos e seremos sarados. Sustenta-nos, ó Pai. Estaremos de pé na Tua presença, pela graça do Senhor, pois Tu és poderoso para fazer muito mais do que nós pensamos ou imaginamos, pelo poder do Teu Espírito, ó Pai, que ministra aos nossos corações. Que a palavra de hoje ela possa penetrar em cada coração, que cada pessoa possa conhecer a liberdade em Cristo, ó Pai, que possam viver nesta liberdade, que possam passar pelas fases, os caminhos para a liberdade, para que possam conhecer a vida abundante que o Senhor tem preparado para o Teu povo, para aqueles que Te amam, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais, ó Senhor, penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Por isso, ó Pai, estamos aqui neste momento para intercedermos para cada pessoa, para pedirmos ao Senhor que Tu estejas tocando em cada coração, que o Teu Espírito Santo esteja ministrando sobre cada vida, e cada pessoa tenha uma experiência real contigo, com a Tua presença, que possa contemplar a Tua face, a Tua grandeza, que a bondade e a misericórdia do Senhor possam nos seguir todos os dias das nossas vidas, ó Pai, para que possamos meditar no Teu santo templo, para que possamos conhecer a Tua vontade, ó Pai, pois Tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Fazei-nos, ó Deus, pousar em pastos verdejantes, leva-nos às águas tranquilas por amor do Teu nome, onde possamos nós nos regozijarmos no Senhor e nos alegrarmos na Tua santa presença, Senhor, e nos deleitarmos naquilo que o Senhor tem preparado para nós, naquilo que o Senhor tem nos dado a cada dia, Senhor, pois Tu és maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Este é o motivo de nós estarmos aqui, porque o Senhor é o nosso Deus, Tu és a nossa salvação, Tu és o nosso libertador. Podemos confiar no Senhor, podemos acreditar na Tua bondade, Senhor, podemos acreditar que Tu farás muito mais por nós do que nós temos pensado ou imaginado, Pai, pela eficácia da Tua palavra, o Teu poder e a Tua glória. Revela-nos o Teu poder, revela-nos os Teus milagres, ó Pai, o Teu poder. Agora, neste momento, toque cada pessoa que está enferma, doente, que essa enfermidade saia, que esse demônio saia, que esta opressão saia, que este mal saia no nome de Jesus Cristo agora, que haja uma liberação de unção, de presença de Deus, uma liberação de poder do Teu Espírito, e que este poder, este fogo possa tocar as nossas vidas, no nome de Jesus Cristo, ó Pai. Nós queremos decretar a vitória, nós queremos nos levantar nesta unção, nesta autoridade da parte do Senhor, para aniquilarmos todo o poder de Satanás, todas as obras dos demônios, ó Pai, todo o levante do antagonista das nossas almas, das potestades, dos principados, das hortas infernais, da maldade nas regiões celestiais. Nós repreendemos agora em nome de Jesus Cristo, Pai, e ministramos no poder e autoridade do nome dEle, é que nós recebemos a nossa vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, hoje nós vamos falar das 3 fases para se chegar à liberdade, para desfrutarmos da liberdade de Deus em nossas vidas, para que possamos avançarmos cada dia mais e estarmos preparados para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Enquanto Ele não vem, nós vivamos na graça, o servindo e o adorando em todo o tempo e vivendo na liberdade que Ele nos libertou, porque Ele derramou o Seu sangue, entregou a Sua vida e morreu para que nós desfrutemos e vivamos esta liberdade nele, no Seu Espírito, o Espírito do Senhor Jeová. E hoje nós vamos falar sobre as 3 fases para se chegar à liberdade e se apossar desta vida na liberdade em Cristo Jesus. O fardo de diário, os maus tratos que o povo de Israel sofreu, como falamos ontem, trouxe grande opressão à vida do povo de Israel. E a opressão se tornou uma grande inimiga à liberdade. Aquele estilo de vida que eles viveram no Egito trouxe um condicionamento na mente do povo de Israel. E eles temiam muitas situações. Em muitas situações onde eles deviam obedecer a Deus, eles fracassavam diante de Deus. Mas hoje nós vamos falar na autoridade do Espírito Santo aqui. O Espírito vai estar ministrando ao teu coração
e vai te ensinar os 3 passos, as 3 fases para se chegar à liberdade em Cristo, para que nós possamos avançarmos nesta liberdade. A Bíblia fala em Êxodo, a partir do versículo 2, capítulo 2, versículo 23, de acordo com os versículos 23 e 24, que Deus ouviu o gemido do povo de Israel e lembrou-se da aliança que tinha feito com Abraão, com Isaque e Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição, porque o povo estava sendo oprimido, o povo estava gemendo de dores por causa da escravidão, do fardo pesado de Faraó, que Faraó estava impondo sobre o povo de Israel. E Deus, com certeza, se levantou do seu trono e falou: agora eu vou tirar o meu povo, o povo que eu fiz uma promessa há muito tempo atrás, através da vida do meu servo Abraão, e os livrarei das mãos de Faraó, e os trarei para a terra que eu tenho prometido a Abraão, Isaque e Jacó, sob juramento, e os introduzirei naquela terra, para que o meu povo possa se desfrutar daquilo que eles têm por direito, por aliança estabelecida entre mim e eu e os meus patriarcas. Então Deus se levantou e se opôs a todo o plano de Faraó, a toda a astúcia de Faraó, a toda a sagacidade de Faraó, para com a vida do povo de Israel. E nós podemos perceber nesse texto que a primeira coisa que Deus nos promete na caminhada da liberdade é que Ele começa com uma promessa para as nossas vidas. Ele sempre começa com uma promessa para nós. Então Deus fez uma promessa a Abraão, fez essa promessa com Abraão e se estendeu até os patriarcas Isaque e Jacó, até que eles desceram para a terra do Egito. Quando houve grande fome na terra onde eles estavam habitando, eles tiveram que descer para a terra do Egito, porque José tornou-se ali um vice-governador do Egito, ministro de Faraó, e tornou-se um homem poderoso sobre aquela nação, porque Deus tinha um propósito e um plano para cumprir com a tua aliança, com a tua promessa, para com a vida daquele povo. Então o povo de Israel teve que descer para a terra do Egito, e ali eles se multiplicaram e cresceram em grande número. Então o Faraó, tomado de astúcia, vendo que o povo de Israel se multiplicava e se tornava uma nação muito forte, ele astuciamente em seu coração disse: vamos oprimir este povo, para que este povo não se cresça e se levante contra nós, juntando com os inimigos, e peleje contra o nosso reino. Então o Faraó, na sua astúcia, começou a oprimir o povo de Israel. Nós precisamos entender: este povo de Israel, eles tinham uma promessa de Deus. Embora Deus sabia que eles iam passar pelo período de escravidão, ele dissera para Abraão que o povo da semente dele, da sua progênie, ficaria oprimida por Faraó durante muito tempo em terra estrangeira. Mas Deus também havia feito uma promessa para Abraão, que iria tirar aquele povo com braço estendido e mão forte, e mostraria a tua glória e o teu poder para com aquele reino que estaria subjugando Israel naquele tempo. Então veja bem, Deus fez uma promessa para aquele povo. Embora aquele povo estava na escravidão, mas aquele povo era um povo que tinha a promessa de Deus na vida dele, porque Deus fizera uma aliança com a vida daquele povo, através dos patriarcas. Então Deus era poderoso para livrá-los das mãos do exército de Faraó e do império de Faraó. Então, na nossa caminhada pela liberdade, sempre Deus nos faz promessas, Deus faz alianças conosco, e nós temos aliança nossa através do Cordeiro que morreu na cruz do Calvário, através de Jesus Cristo, e mediante a fé nesta aliança, aquela fé, a fé nesta aliança, que Jesus morreu há muito tempo atrás e que Deus fez uma promessa, através da morte do Messias, que todos aqueles que o seguissem seriam mais que vencedores e se apropriariam de uma terra prometida, ou uma terra celestial, um céu celestial. Nós podemos viver mediante a fé nessas promessas, cumpridas no Messias israelense que morreu. Jesus Cristo é uma promessa muito superior a promessa que Deus fizera a Abraão, Isaque e Jacó, porque essa promessa de Deus, ela se cumpriu na redenção através do Messias, e nós podemos viver mediante a fé nessa promessa, e sabendo que nós estamos no mundo cercado pelo pecado para todo lado, opressão do inimigo, que se levanta e se opõe a todo o conhecimento de Deus, e a toda obra de Deus, mas nós nos mantemos firmes, porque nós temos uma promessa de Deus nas nossas vidas, e nós devemos avançar em rumo a esta liberdade,
liberdade que Cristo tem para nós e tem nos prometido nesta vida e a liberdade no seu reino celestial. Então você tem que se agarrar a esta promessa, a promessa da morte de Jesus Cristo. Ele está nos guiando, Ele está nos preparando, Ele está nos conduzindo nesta terra, porque Jesus, Ele veio e subjugou Satanás, todo o poderio dos demônios do inferno, através da sua morte e ressurreição na cruz do Calvário. E é por isso que nós andamos com Ele, e é por isso que nós confiamos nele, porque no outro tempo estávamos oprimidos no Egito por Satanás e seus demônios, mas Jesus, com o braço estendido e mão forte, morreu naquela cruz do Calvário, entregou a sua vida como cordeiro morto para a remissão, para que nós possamos nos apropriarmos dessa promessa feita através de Jesus Cristo, porque Cristo é a promessa de Deus, é a promessa daquele que viria para trazer a nossa libertação, a nossa liberdade, porque Ele foi ungido para trazer libertação ao cativo e oprimido, e para pôr em liberdade aqueles que estão oprimidos. Então você pode se apropriar desta promessa em Deus, você que está sendo oprimido por um demônio, você que nunca teve uma experiência real de salvação com Jesus Cristo, você pode se apossar com fé nesta morte de Jesus Cristo, porque a libertação, a liberdade já foi decretada em Cristo Jesus, através da sua morte, e nós cremos nas promessas de Deus, nós cremos na promessa de Deus, no nome de Jesus. Então Deus fez uma promessa para os seus patriarcas, e essa promessa estava sobre a vida do povo na terra do Egito. Aquele povo era o povo da promessa de Deus. Aquele povo era o povo escolhido de Deus para Ele revelar a tua glória às nações, para revelar a tua glória às nações ímpias, para revelar a tua glória aos povos pagãos. Ele iria revelar isso através da vida do povo de Israel. O povo escolhido por Deus, o povo da promessa. Embora nós estejamos ainda vivendo no mundo, Cristo mesmo disse que não, quando Ele orou, que Deus não nos tirasse do mundo, mas para que nos guardasse do mundo, porque nós somos como aquele povo de Israel. Nós estamos aqui com as promessas de Deus, e Deus tem nos levantado, a igreja, para revelar a tua glória ao mundo pagão, para revelar a tua glória àqueles que não conhecem o nosso Deus, porque nós temos as promessas, e nessa promessa de Deus nós marchamos e revelamos a glória do Senhor às nações, revelamos a glória do Senhor aos povos, porque você é propriedade exclusiva de Deus, e você não pode se aceitar ser subjugado por nenhum império de Satanás, porque você é povo da promessa, tu és pessoa que tem a promessa de Deus nas suas vidas. Então levantem-se e andem marchando mediante a fé nessa promessa de Deus que nós temos em Cristo Jesus, através da sua morte. Isso nós precisamos entender, que nós temos essa promessa. E Deus levantou um libertador dos mesmos corredores dos palácios do Egito, chamado Moisés, para retirar o povo da terra do Egito. Esse homem que Deus o tirou de um cesto de junco das águas, usando a própria filha de Faraó. E esse homem foi criado no palácio real para ser aquele que seria o homem grandemente usado por Deus. Então Deus levantou Moisés para que houvesse um processo de Deus para o cumprimento da promessa do Senhor na vida do povo de Israel. Outra coisa que nós podemos observar em direção à promessa da liberdade é que Deus faz uma promessa antes de cumpri-la, para criar uma visão. Porque Deus fez a promessa para o povo, mas o povo ainda estava debaixo da opressão. A fim de criar uma visão na vida do povo, Deus prometeu para o povo aquela terra. Deus prometeu também para Abraão aquela terra, para criar neles uma visão e despertar neles o desejo de se apossarem daquela promessa de Deus, daquela terra, de um lugar melhor que Deus tinha preparado para saírem de debaixo da escravidão de Satanás e de Faraó e tomarem posse daquele lugar, terra que mana leite e mel. Então o povo precisava ter uma visão daquilo. Então Deus levantou Moisés como um pregador
da liberdade e da libertação. E ele chegou no Egito e anunciou que estivera com Deus os seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, e que ele o enviara ao Egito para trazê-los para a terra de Canaã, que sob juramento Deus prometeu a seus pais. E ele anunciou isso ao povo que estava em opressão, ele anunciou isso ao povo que estava oprimido, para que isso criasse naquele povo uma visão, e aquele povo se despertasse para que pudessem sair do império de Faraó e caminhar em direção à promessa da liberdade em Deus para aquela nação. Então Deus, ele sempre nos faz promessas, mas antes de cumpri-la, para que nós tenhamos uma visão. E você que tem andado com Deus, Deus te fez promessas de te abençoar, de ser contigo, de andar contigo, de fazer muitas coisas na sua vida segundo a palavra dele, segundo as sagradas escrituras, para que você tenha uma visão abrangente do reino de Deus e das promessas de Deus para os filhos do reino. Porque nós somos filhos do reino de Deus, e nós temos as promessas de Deus, e nós temos a visão de Deus para as nossas vidas, e nós enxergamos segundo os olhos das escrituras sagradas, nós olhamos segundo os olhos da Bíblia, porque as promessas de Deus para as nossas vidas estão na palavra de Deus, porque a Bíblia é o livro das promessas de Deus, e nós precisamos crer nas promessas das sagradas escrituras. Nós precisamos vivermos mediante a fé na palavra. É a fé na palavra de Deus que produz a visão, e esta visão traz ante as nossas vidas as promessas de Deus. Você não pode apossar-se de nada sem crer nas promessas de Deus, sem crer na palavra. Você precisa crer na palavra, porque Deus te prometeu e Ele fará segundo está na palavra. Se Deus prometeu na palavra dele, minha paz vos dou, não vou-la dou como dá o mundo, é porque nós temos essa paz de Deus. E se nós conhecemos a Bíblia, nós podemos nos apossar desta paz de Deus. Se Ele prometeu que é conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, é porque Ele está conosco, Ele está comigo, Ele está com você, e nós não podemos temer demônio, potestade, inferno, nem homem algum, porque nós temos o nosso Deus nas nossas vidas, e nós cremos nas promessas dEle, porque as promessas do nosso Deus geram uma visão em nós, e nós andamos mediante a fé nesta visão, crendo na palavra de Deus, naquilo que Deus nos prometeu para as nossas vidas sobre a face da terra, e aquilo que Ele tem nos prometido no porvir, segundo a palavra dEle, segundo a revelação da sua palavra para os nossos corações. E nós andamos com essa confiança, com essa esperança, porque aquele que nos fez a promessa, Ele é fiel para cumprir muito mais do que nós temos pensado ou imaginado. Se Deus prometeu para você cura e libertação, você pode se apossar desta cura. Você não precisa levar essa enfermidade, essa doença, esse mal. É só você receber um toque de fé agora, pela palavra de Deus. Este mal, essa enfermidade tem que sair da tua vida. Se Deus tem prometido uma família abençoada para aqueles que se achegam a Cristo, basta que eles examinem as sagradas escrituras e vejam os princípios de Deus para serem implantados no meio da família, para que você tenha uma família abençoada, para que você tenha uma vida abençoada, um relacionamento para com o próximo e para com os teus parentes abençoada em nome de Jesus Cristo. É o conhecimento da promessa, porque a promessa traz a visão e a visão traz a bênção até as nossas vidas. Então ouça o que Deus está te falando. Você que está peregrinando por esta terra, você que está andando por esta terra, você não deve andar perdido por aí vagando como aquele povo no deserto, que tinha as promessas, mas não andaram segundo as promessas. Mas andemos firmes nas promessas de Deus, andemos firmes na palavra de Deus, firmes, porque Deus é poderoso para cumprir com toda a sua palavra nas nossas vidas. O nosso Deus é fiel e justo, o nosso Redentor, aquele que nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então Deus faz a promessa antes de cumpri-la, para criar uma visão para nós, para que nós tenhamos visão e creiamos na visão. Quando Deus apareceu para Moisés, quando ele estava apacentando o rebanho, Deus apareceu na glória, revelando-se através de um anjo, e mostrou para Moisés o que ele estava para fazer através da vida de Moisés. E Moisés, através daquela visão, da manifestação da glória e da grandeza de Deus, Moisés acreditou na promessa de Deus. Moisés acreditou que Deus poderia usá-lo com poder e autoridade e resgatar aquele povo, seus irmãos da terra de Faraó, da terra do Egito. E Moisés acreditou, mediante aquela visão que Deus criou em Moisés, para Moisés andar mediante aquela visão.
Moisés desceu para a terra do Egito. Moisés desceu cheio de coragem, confiante que Deus revelaria o teu poder, a tua graça e a tua misericórdia e tiraria aquele povo da terra do Egito. Com certeza, Moisés sabia por ensino dos seus antepassados que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó era o Deus dele e que esse Deus um dia prometeu que iria tirar aquele povo da terra do Egito. Então Deus se revelou a Moisés, revelou-se a Moisés e disse: Moisés, tu és o homem escolhido, tu és o homem que eu tenho escolhido para tirar aquele povo, o meu povo da terra do Egito, que está debaixo da escravidão e da opressão de Faraó na terra do Egito. E Moisés acreditou na promessa, levantou-se e desceu ao Egito, porque antes o próprio Moisés intentaram tirar aquele povo através da sua maneira própria, na maneira de agir do homem, e não conseguiu, e matou um egípcio e teve que fugir para o deserto. Mas agora o homem voltava totalmente tocado pela glória de Deus, tocado pela presença de Deus, tocado pela mão do Todo-Poderoso, e desceu na terra do Egito, revestido da unção, do poder e da autoridade, para trazer aquele povo para a terra da promessa. Então nós podemos perceber com isso, Moisés um tipo de Cristo, Moisés um tipo de representante, um mediador da aliança que Deus fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Nós podemos entender com isso que Moisés tentou tirar o povo dali através dos seus meios, dos seus métodos humanos, e não conseguiu. Podemos aplicar isso também à doutrina da salvação, que o homem não pode se salvar através de si mesmo. O homem é totalmente dependente da misericórdia e da ação do Espírito Santo. Você não pode salvar-se a si mesmo através das suas obras de justiça, através de você tentar viver uma vida boa, dizendo: eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não bebo, eu não rumo, eu não fumo, eu não mato, eu não faço isso, eu não prostitui. Mas você não pode salvar-se a si mesmo. Você só pode se salvar mediante a glória de Deus, a manifestação do amor e da misericórdia de Deus, a manifestação da palavra de Deus. Quando Moisés desceu à terra do Egito com a pregação da palavra, o povo ouviu, e Moisés começou operando na unção de Deus, mostrando sinais, prodígios e maravilhas através das mãos do Todo-Poderoso, para que aquilo criasse uma visão para o povo de Israel, para que o povo de Israel pudesse crer naquela visão, crescem que Deus poderia tirá-los dali. Eles viram o poder de Deus, eles viram a glória de Deus, por isso eles creram nas promessas de Deus. Então nós precisamos entender que Deus faz uma promessa antes de cumpri-la, para criar uma visão. Depois Deus sempre faz uma promessa quando o homem ainda está na escravidão. Talvez você ainda está aí na opressão, você está preso por um demônio, você está preso por um vício, você está no pecado, você está amarrado aí por poderes e potestades deste mundo. Eu tenho algo de Deus para dizer para você. Jesus nos prometeu a salvação e a vida eterna nele. Ele nos prometeu a redenção, ele nos prometeu o milagre, a libertação, a cura. Ele nos prometeu quebrar o jugo de Satanás. Se você está preso, você pode se levantar agora, crendo na palavra de Deus, crendo no poder do Evangelho, no nome de Jesus Cristo agora. Deixe o Espírito Santo encher seu coração com esta palavra e se reconcilie com Deus. Você que está em rebelião, está afastado, está sendo subjugado, humilhado por Satanás e seus demônios, tem colocado você numa cama de enfermidade, tem deixado você doente, deprimido e oprimido, como o Faraó estava fazendo com o povo do Egito na escravidão. Eu tenho algo de Deus para dizer para você: levante-se agora e comece a seguir a Jesus, porque Ele é o líder, aquele que foi levantado por Deus e morreu na cruz para trazer a redenção, a propícia da palavra da salvação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E você pode ter a vida eterna em Cristo Jesus. Não deixe o demônio soprar na tua vida que você não pode sair desta vida, não. Faraó talvez tentava oprimir aquele povo com teu poderio e exército, dizendo: vocês jamais sairão daqui, vocês jamais poderão sair debaixo do meu poderio, porque eu sou o Senhor do império egípcio. Mas Deus, com poder, mão forte e poderosa, enviou Moisés ali para mostrar que Ele é o Senhor dos senhores e Rei dos reis, e que Ele subjuga quem Ele quer. É Ele quem estabelece os reis e quem derruba os reis. É Ele quem põe os presidentes e tira os presidentes, porque o nosso Deus é Senhor e soberano, para que aquele povo de Israel pudesse crer que é um Deus assentado nos céus, que subjuga todo império, todo demônio, toda potestade, todo império humano. E você precisa crer nisso, no nome de Jesus, que Deus pode te salvar, te libertar, e que não há demônio que possa te prender na macumbaria, na feitiçaria, te ameaçar dizendo que você não pode largar essas obras de bruxaria, de feitiçaria, que Ele vai te matar. Mata coisa nenhuma. Há um Deus vivo, esse Deus que eu anuncio. Ele te liberta, Ele te tira deste jugo agora. Se você crê e recebe a salvação do Espírito Santo de Deus no seu coração, é agora que ela é injetada no seu coração pela fé no nome de Jesus.
Deus sempre faz promessas quando o homem ainda está na escravidão. Você pode crer ou você pode não crer. Você pode acreditar e pode não acreditar no que Deus tem falado. Isso depende de você. E aquele povo teve que passar por 3 fases para chegarem à promessa da libertação e liberdade de Deus. A primeira fase que eles passaram foi a fase do Mar Vermelho. Essa era uma fase que eles teriam que passar por ela. Primeiro eles saíram do Egito, depois eles passaram pela fase do Mar Vermelho. Essa é a segunda fase, é a fase da estrada para a liberdade. Começa com a fase da libertação do Mar Vermelho, que sempre conduz ao deserto. Nós precisamos lembrar disso, que aquele povo teria que passar pelo Mar Vermelho para chegar até o deserto. Deus não levou os israelitas diretamente do Egito a Canaã. Ele os levou ao deserto para, antes de mais nada, tirar de dentro deles o espírito do Egito. Foi no Egito que Deus trabalhou seus milagres de libertação. Quando as pragas da água, tornadas em sangue, rãs, piolhos, moscas, úlceras, tempestade de granizo, misturada com fogo, gafanhotos e trevas, caíram sobre os egípcios. Israel foi mantido em segurança à medida que as pragas aconteciam ao seu redor. Contudo, foi no Sinai que Deus trabalhou seus milagres e providências para que o povo pudesse crer. A experiência do deserto do Sinai é caracterizada pela provisão milagrosa de Deus para com a vida daquele povo. Então o povo teve que passar pela fase do Mar Vermelho. Esta fase era muito importante para que o povo conhecesse o processo de Deus para a vida deles. Eles saíram primeiramente do Egito e passaram pela fase do Mar Vermelho, para que eles pudessem chegar cada vez mais perto das promessas, as promessas que Deus tinha feito. A promessa da terra que emana leite e mel, a promessa da terra de Canaã. E muitas pessoas definem a experiência do deserto de Israel como uma experiência muito agonizante para a vida daquele povo. Primeiro eles passaram pela experiência do Mar Vermelho. Deus mandou que Moisés tocasse o cajado e o mar se abriu. Deus fez tudo. De repente o povo atravessa e vai para a fase do deserto. Na fase do Mar Vermelho, do Egito, Deus fez tudo sozinho. E quando chegou no deserto, na outra fase, Deus começou a trazer provisões para a vida do povo. E aquele povo começou a já ficar agonizado diante de Deus. O povo começou a não entender o que Deus estava preparando. Eles começaram a viver segundo os rudimentos do momento presente, segundo a cobiça dos seus próprios olhos e o seu desejo de voltar à terra do Egito. Aquela terra onde eles viviam tinha um estilo de vida escravo, onde eles recebiam e tinham tudo de graça. E chegou no deserto, Deus começou a mandar suas provisões. No deserto o povo tinha que buscar de Deus, andar em obediência. E Moisés tinha que clamar para que Deus mandasse. E o povo tinha que viver em total obediência diante de Deus, porque eles tinham saído de uma fase e entrado em outra fase. Uma fase de total obediência a Deus, onde eles deveriam estar tão somente debaixo do domínio de Deus. Porque eles estavam nesse momento debaixo do domínio de Deus. Outrora estavam debaixo do domínio de Faraó no Egito. Mas eles preferiam estar debaixo do domínio de Faraó antes de serem dominados e guiados por Deus. Deus mandou todas as provisões. Deus mandou o bem necessário para cada dia. Deus mandava o maná para cada dia. O pão descia dos céus, caía dos céus o maná. A roupa crescia no corpo, a água saía da rocha. Muitos sinais e provisões Deus enviara para a vida daquele povo, para que eles pudessem passar por esta fase para chegarem à fase da liberdade de Deus. Então eles saíram da fase do Egito, passaram pela fase do Mar Vermelho, onde eles provaram os milagres de Deus, para que eles pudessem andar nesta fé. E nós também, uma vez, então nós somos libertos do opressor e entramos na fase do deserto. Nós recebemos de Deus o pão milagroso que cai do céu, o alimento diário na libertação. Deus provê milagrosamente. Ele conhece nossas necessidades. Você entende isso? Quando você se converteu, você passou por uma fase que Deus operou muitos milagres na sua vida, fez muitas coisas na sua vida, operou coisas tremendas. Você pedia, orava e Deus mandava na hora, mandava a provisão e você se alegrava e glorificava a Deus.
Deus. Você orou para Deus mandar o dinheiro para pagar aquela conta e Deus mandou na hora. Você orou para Deus operar aquele milagre de cura, Deus operou. Você orou para Deus fazer outra coisa, Deus fez. Porque Deus estava trabalhando e tratando contigo, porque tu estavas num período transitório. Tu estavas saindo do mundo do Egito e entrando diretamente num período de nova conversão dentro da igreja. Então Deus começou a trabalhar e te ensinar alguma coisa, mostrando o poder, o milagre, para que você pudesse crer nele. Porque uma pessoa que outrora estava debaixo de uma escravidão, só um poder sobrenatural poderá mostrar a ela o que ela pode ser livre. As pessoas só vêm para Jesus quando elas são tocadas pelo poder de Deus. Ninguém pode converter a si mesmo. Jamais uma pessoa pode se converter por si mesma, tornar-se uma nova criatura por si mesma. Antes ela tem que receber o toque poderoso do Espírito Santo, o toque da graça, o toque milagroso de Deus, o toque poderoso do Espírito Santo, o toque poderoso da palavra no seu coração para que ela possa crer. Isso é uma ação sobrenatural, isso é uma ação espiritual. É por isso que quando você estava no pecado lá, você ouviu o Evangelho penetrou no seu coração, o Espírito Santo de Deus agiu no seu coração e houve uma transformação na tua vida. De repente você criou em si um desejo de seguir a Deus, porque o Espírito Santo agiu na tua vida. Porque o homem não pode salvar-se a si mesmo, o homem não pode se converter de si mesmo. Só através da ação poderosa do Espírito Santo de Deus o homem pode se achegar a Deus. Jamais o homem poderá salvar-se a si mesmo. Você entende isso? Então Deus disse a Moisés: eis que vos farei chover pão do céu. Êxodo capítulo 16, versículo 4. Eis que estarei ali adiante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Êxodo 17, 6. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Deuteronômio 8, 4. Muita graça nas nossas vidas. Embora os filhos de Israel amaldiçoassem a Deus continuamente, murmurassem contra Moisés e dissessem que queriam voltar ao Egito, Deus continuou alimentando e vestindo-lhes e proporcionando comida à vontade e água milagrosamente para a vida daquele povo, para que eles pudessem ter uma oportunidade de se voltarem para Deus e obedecer a Deus. Assim sucede com a nossa experiência no deserto. Isso é uma característica que se aplica aos nossos dias. Os israelitas podem haver vagado ao redor do deserto estéril durante 40 anos, enquanto a terra prometida estava a um mês de caminhada. Contudo, as suas necessidades jamais deixaram de ser satisfeitas, porque Deus cumpria todas, para que eles pudessem caminhar em direção ao lugar da promessa. Eu não sei que fase da sua vida você está vivendo. Eu não sei qual o momento da sua vida que você está passando. Se é o momento do deserto, onde você está orando e está clamando. Isso é um momento perigoso, porque é um momento de amadurecimento espiritual. É um momento que Deus começa nos treinando para o lugar da promessa, para vivermos uma vida abençoada na presença dEle, uma vida de maturidade espiritual. Deus não quer bebês na terra prometida, não. Porque tem muita gente aí vivendo hoje na bênção de Deus, debaixo da bênção de Deus, e não estão sabendo lidar com as bênçãos de Deus. Tem gente aí que está ganhando muito dinheiro, Deus está prosperando, mas eles estão vivendo como o diabo. Estão enganando as pessoas, estão passando a perna nas pessoas. Vieram para a igreja, se converteram a Jesus, mas não deixaram o erro do mundo. Continua na mentalidade egípcia, na mentalidade dos negócios falcatruentos, nos negócios errados dessa vida, para possuir dinheiro, para enriquecer-se nas custas dos outros, para passar a perna no seu semelhante. E você precisa entender que o teu coração precisa ser circuncidado por Deus. E é por isso que Deus tem trabalhado na sua vida, tem falado ao seu coração, porque nós precisamos nos arrepender da nossa vida de desobediência, porque o deserto é um lugar de provação para tratar o nosso caráter. Você pode converter de hoje para amanhã, mas o teu caráter é tratado diariamente, para que você tenha um caráter lapidado por Deus, para que você não possa entrar em Canaã e fazer de Canaã um Egito. E o Egito precisa sair de dentro de nós, o Egito precisa ser trabalhado e tirado de dentro de nós. Deus precisa arrancar o Egito de dentro de nós, aqueles pensamentos que ainda nós temos do mundo, aquelas coisas que nós ainda pensamos a respeito do mundo que nós vivíamos. Talvez você ainda está com a mente pensando ainda
ainda naquele estilo de vida. Aquele povo ainda pensava na comida do Egito. Quem dera nós estivéssemos ali nas paneladas de carne do Egito. Você ainda lembra das boates de Faraó do Egito, onde você dançava, onde você bebia, você pulava? Você ainda lembra do carnaval de Faraó, do Carnamontes, onde você ia e dançava e pulava? Você ainda lembra das festas mundanas de Faraó no Egito? Ou você está voltando-se para Deus, para a glória de Deus, para apresentar-se diante dele como sacrifício vivo, santo, de cheiro suave às tuas narinas? Você ainda lembra daquele joguinho de truco que você jogava com os amigos do Egito e ali tomava aquela caipirinha, tomava aquela cachaçinha, aquele vinho do Egito, aquela cervejinha gelada do Egito e jogava ali? Ou você ainda está preocupado em andar com Deus, em buscar a presença de Deus, em ser um servo verdadeiro de Deus? Ou você ainda está com aquelas piadinhas do Egito, onde você se assentava com os teus amigos na rodinha no Egito e ficava com aquelas piadinhas? Você ainda tem essas piadinhas estando dentro da igreja? Saiba que isso é uma coisa do Egito, que você aprendeu no Egito. Larga esse costume do Egito para lá, larga esse costume do Egito enterrado lá no Egito, lá fora, esqueça isso e comece a andar com Deus, comece a buscar a presença de Deus, comece a buscar uma experiência nova de vida com Deus. Levante-se agora, larga esta vida podre do Egito, esta vida porca do Egito e comece a andar em santidade com Deus. Tem gente que está na igreja, mas ainda está com o Egito dentro do coração. E Deus passou aquele povo pelo duro caminho do deserto para eles serem provados. Para serem provados, para que eles viessem entender quem era o Deus, era o Senhor. Não eles que determinavam as coisas. Então eles passaram por uma grande provação de Deus. E você talvez tenha passado por uma provação e você não quer nem aceitar essa provação. Você não quer aceitar a tribulação. A doutrina nova aí ensina que a pessoa não pode passar a prova, não. Que provação é do diabo. Não pode passar a tribulação, não. Esse negócio de tribulação é do diabo. Eu tenho algo de Deus para dizer para você. Deus quer que você passe por isso para tratar o seu caráter, para refinar o seu caráter, para que você possa se comportar verdadeiramente como um servo e uma serva de Deus. Porque se Deus começar a abençoar a tua vida ricamente, você vai fazer da sua casa um verdadeiro Egito. Sem você ser ricamente abençoado, a tua casa já virou um Egito. Imagina se Deus não te provar para tratar o seu caráter. A provação é para tratar o nosso caráter. Deus queria tratar o caráter daquele povo. Aquele povo era um povo que estava totalmente em desobediência, em rebeldia para com seu Deus. Era um povo que queria viver a sua própria vida, andar nos seus próprios caminhos, nos seus próprios deleites. E Jeová mostrou para eles quem mandava, quem era o Senhor Todo-Poderoso ali. Então Deus começou a tratar com a vida daquele povo. E muitos morreram no deserto e não entraram ali na terra da promessa. Exceção de Josué e Caleb. Deus teve que matar a velha geração para preparar uma nova geração, para que eles pudessem entrar naquela terra. E as doutrinas de muitos ministérios aí hoje diz que quando a pessoa está passando por uma provação, uma tribulação, é do diabo. É porque não tem lido o livro de Romanos. É porque não leram Romanos capítulo 5, versículo 3 em diante, que diz assim: não somente isso, mas também nós gloriamos nas próprias tribulações. Ué, isso está na Bíblia? Ué, eu nunca vi isso na Bíblia. Sabendo que a tribulação produz perseverança. Ué, será que eu estou errado? Será que tem isso na Bíblia? Romanos capítulo 5, versículo 3. O apóstolo Paulo falando isso para a igreja de Roma. Peraí, eu estou enganado. Crente não pode passar por tribulação? Ué, isso é uma heresia. O Paulo escreveu uma heresia aqui. Heresia tremenda. Heresia do maior apóstolo da igreja. Não é isso que estão pregando aí, que crente não pode passar tribulação? É Deus tratando o caráter. Olha o maior homem da igreja aqui, usado no ministério de escrever cartas. Olha o que ele escreveu aqui. Romanos capítulo 5, versículo 3. E não somente isto, mas também nós gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. E agora, como é que fica? Está instruindo a igreja. Nós nos gloriamos nas tribulações. Só que aquele povo ficava angustiado, decepcionado com a prova e começava a murmurar diante de Deus. Talvez você se diz crente, mas você passa uma provinha, uma tribulação, está murmurando. O apóstolo diz aqui: se alegre com a tribulação, porque ela produz experiência. A
E o amor de Deus é derramado em nossos corações através do Espírito Santo de Deus. E o diabo fica enganando aí nos altares da igreja. Tem muito demônio tomando o altar de igreja aí, usando boca de ministro, dizendo: não pode passar prova que é demônio. É demônio. Meu Deus do céu, tem misericórdia, Jesus. Os camaradas estão na frente do altar e não lê Bíblia. Porque Deus usa isso para tratar o caráter do povo de Deus. E Deus tem que nos quebrar mesmo, para nós descermos do nosso pedestal de orgulho, entendemos que Ele é Senhor, tem que tratar com o nosso caráter. É por isso que você vê muita gente aí trapassando errado dentro da igreja. Muitos ministros que ungiram a si mesmos, levantaram a si mesmos, compraram um título, compraram um anel, estão aí perambulando no deserto, levando muitas vidas a serem destruídas, porque estão incapacitadas. Não passaram pela faculdade do deserto, não passaram pela universidade do deserto, estão exercendo o ministério, ensinando coisa errada. Aí vira um bando de crente murmurador, que não aguenta passar uma provação, uma tribulação, queixa-se de Deus e quer fugir da responsabilidade de servir a Deus para viver uma vida no pecado. Você está precisando passar pela faculdade de Romanos capítulo 5, está precisando ler esses textos aí. É certo que Satanás tenta mesmo, é certo que o diabo vem e oprime muitas pessoas mesmo. É o trabalho da igreja mesmo, de homens ungidos se levantarem no poder e na unção do Espírito Santo e expulsar os demônios mesmo. Tem que fazer o trabalho de libertação, tem que ministrar, tem que se levantar contra o mal, contra a enfermidade, contra os espíritos que destroem relacionamento, que destrói casamento, que destrói vidas, que destrói famílias, que lança a pessoa no erro, no pecado, na imoralidade. Tem que se levantar mesmo com esse ministério ungido pelo Espírito Santo, porque nós somos ungidos para fazermos isso, mas com isso não podemos fugir daquilo que ensina a palavra de Deus. De todo jeito você tem que passar pelo teste. A próxima fase é a fase do Jordão. No deserto o povo tinha tudo, caía pão dos céus, a água saía da rocha, a roupa crescia. De repente aquela geração é consumida por Deus, porque aquele povo era um povo incrivelmente rebelde, desacreditado, incrédulos, povo incrédulo, de dura serviço, coração petrificado, endurecido, povo insubordinado, povo terrível. Quando eles foram espiar a terra prometida, voltaram os espias dizendo: aquele povo é muito forte, vai nos despedaçar, vai fazer de nós como pão na mão deles, vai fazer de nós como sanduíche, hambúrguer, se fosse nos nossos dias, vão nos devorar. E apenas Josué e Caleb agiram com um espírito diferente, crendo que Deus poderia usá-los para destruir aquelas nações, porque Josué provara o poder e a glória do Deus que ele servia. Ele andava com Moisés, tinha intimidade com Deus, entrava na tenda com Moisés, então era um rapaz que tinha intimidade com Deus, conhecia o poder de Deus. Então aqueles homens voltaram totalmente atordoados, disseram: olha, levantemos um capitão e voltemos para o Egito, porque o negócio está feio. Deus nos trouxe até aqui, mas não tem jeito da gente lutar contra aquele povo, não. Eles vão nos despedaçar e acabar conosco. Vamos voltar para o Egito, vamos levantar um líder aí, vamos voltar para o Egito. O negócio está feio aqui na igreja. Esse pastor está com uma pregação muito fraca. Esse pastor está ministrando uma palavra muito básica. O povo está orando pouco aqui. Essa igreja não está crescendo muito, não está avançando, não. Vamos separar aqui, vamos levantar um pastor e vamos fundar um ministério. Vamos abrir a nossa própria igrejinha. Vamos abrir o próprio ministério. Vamos levantar o nosso chefe, o nosso capitão. É assim que muita gente tem fazido hoje em nossos dias. Não querem seguir a liderança que Deus impôs sobre eles. E aquele povo não queria ser submisso à liderança de Moisés, queriam formar um capitão para voltar para o Egito. E tem muita gente fazendo isso aí. Pessoas que não querem se subordinar às lideranças, querem abrir a sua igrejinha, a sua portinha, e ali alugar aquele boteco que se fechou e abrir a sua igrejinha. Camarada, aprenda a responsabilidade de ser responsável diante de Deus. Reconheça que Deus colocou uma liderança na tua vida para te conduzir até a terra da promessa,
teus céus. E saiba de uma coisa, se Deus colocou esse pastor, Deus o capacitou, Deus tem ungido ele. Você precisa entender isso, que Deus tem colocado ele sobre você como líder para te ensinar, para te ministrar. Larga esse espírito de rebelião, esse espírito de insubmissão, que quer abrir a tua igrejinha, quer abrir a tua porta, quer se revoltar contra a liderança, quer ficar falando mal da mensagem. Mentalidade do Egito que reclama da liderança ainda. Tem muita gente ainda com a mentalidade escrava daquele povo do Egito. Reclamava contra Moisés e contra Deus, reclamava contra a vida de Moisés. Moisés nos tirou do Egito para morrermos aqui. Pare com isso e conserte a tua vida. Pare de falar mal da tua liderança, do teu pastor, daqueles que estão constituídos sobre você. É por isso que a tua vida está de jeito. Deus tem travado nos céus as bênçãos sobre a tua vida, porque tu és rebelde, está em submissão diante de Deus para com a tua liderança. Arrependa-se hoje, senão os céus estarão travados sobre a tua vida. A palavra é um pouco dura, mas é o que está na Bíblia. Vaz do Jordão. De repente eles chegam e deparam-se diante do Jordão. Aí a coisa começa a mudar. Aí eles já não... Moisés já tinha morrido. Aí Josué, com aquele povo, a geração velha já tinha morrido. Para ficar ali o Egito enterrado no deserto. Uma nova geração se levantou. E Deus virou e falou para Josué: pisa o pé nas águas com o povo. Já começaram a ter uma atitude nova. Agora eles teriam que pisar os pés na água, para que aquele rio pudesse se abrir em duas partes e eles pudessem ter a experiência da manifestação do poder e da glória de Deus. Então nós precisamos sermos testados. E aquele povo foi testado e morreram. Mas a nova geração, quando mandou que eles colocassem os pés na água, eles colocaram os pés na água. O interessante é que aquele povo, quando se deparou diante do Mar Vermelho, aquela velha geração começaram a murmurar e queixar: ai, Faraó vai nos matar e nos destruir. E essa outra geração, Deus mandou que eles colocassem os pés sobre a água. Eles colocaram os pés sobre o rio Jordão e as águas se abriram. Aquela velha geração lá, quando o exército de Faraó veio, Deus lançou o Mar Vermelho sobre aquele exército e o matou com o Faraó, o cavaleiro e o cavalariano. A nova geração, sob liderança de Josué, eles estavam preparados para entrar na terra prometida e expulsar os inimigos. A primeira cidade seria Jericó. E eles não temeram e colocaram os pés sobre a água para que o rio pudesse se abrir. E eles iriam lutar, estavam preparados para o combate, para a guerra, para a peleja. Aquela outra geração era uma geração de medrosos que não tinham coragem de se levantar para pelejar contra as nações que estavam ali adiante deles. Mas a outra geração não murmurou, antes criam que Deus poderia usá-los com poder e autoridade, porque Deus exigia deles coragem. E numa fase da tua vida você precisa ter coragem para sair. Você precisa ter coragem. Deus disse para Moisés, para Josué: não aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e de noite, para que tenhas cuidado para fazer tudo conforme nele está escrito. Então prudentemente te conduzirás e prosperarás no teu caminho. Josué capítulo 1 versículo 8. Ser corajoso, ser forte. E hoje Deus quer que você tenha coragem. Se levante agora e comece a agir com a sua fé. Houve aquele tempo em que tudo era fácil, em onde era só milagres. O milagre do movimento pentecostal já está acabando, está cessando. Para com esse negócio de ficar orando aí por milagre, essas coisas aconteceram toda hora. E comece a agir também. O milagre Deus faz a hora que Ele quer. Não obrigue Deus a fazer milagre, não. Porque Deus vai fazer o milagre bem a hora que Ele quiser. Tem gente que está vivendo nas sombras do movimento pentecostal. A nossa geração tem evoluído, tudo tem evoluído. É internet, é tanta coisa, é faculdade. A pessoa tem que agora estar mais preparada, tem que buscar o conhecimento, a sabedoria, o entendimento de Deus. No que Deus tiver de fazer milagre, Ele vai fazer. Mas entenda uma coisa: quando aquele povo entrou na terra de Canaã, o maná parou de cair. O tempo do milagre cessou. Era época de trabalhar, era época deles plantar para colher. Lá no deserto eles tiraram a água da rocha com
com facilidade, porque Deus mandou. Lá eles teriam que cavar o seu próprio buraco para tirar água, as próprias cisternas. Lá eles caíam maná nos céus. Lá na terra prometida eles teriam que plantar para comer a uva, para produzir o seu trigo. Era um lugar de trabalho, era um lugar de dedicação, construir as suas casas, construir uma nação, construir um povo. E é isso que nós precisamos como igreja, é crescermos e avançarmos no poder e na unção de Deus, não deixando de crer no poder de Deus, nos milagres de Deus, que Deus é poderoso para levantar o paralítico, curar o cego, abrir os ouvidos ao surdo, poderoso para fazer muitas coisas, muito mais do que nós pensamos ou imaginamos. Mas é tempo da igreja trabalhar, é tempo de eu e você nos comportarmos trabalhando para a glória dele. É tempo de trabalho. É tempo de marcharmos para trabalharmos para Deus. Aquele povo entrou para a guerra e para a peleja. Aquele exército de jovens tornou-se um exército guerreiro, porque teve uma nova mentalidade. A mentalidade de escravidão ficou para trás. Aquela mentalidade do Egito ficou para trás. Esta nova mentalidade era uma mentalidade que eles poderiam lutar e vencer os adversários, poderiam vencer os inimigos. E a igreja precisa ter uma nova mentalidade de evangelização, sair para os campos para trazer as almas ao reino de Deus, para trazer as almas à presença de Deus e apresentarmos essas almas diante do altar de Deus, pregar o evangelho. Precisa ser uma igreja estratégica, precisa ser uma igreja que está revestida da armadura, do conhecimento e da sabedoria de Deus, para investir contra todos os setores da sociedade e pregar o evangelho, entrarmos em todos os lares, em todas as famílias, em todas as casas e pregarmos o evangelho e trabalharmos e evangelizarmos e lutarmos para o reino e construirmos o reino de Deus na terra, e a igreja se levantar e construir o reino de Deus sobre a face da terra, um reino estabelecido, onde um povo trabalha, onde um povo que se dedica. E você não pode ficar aí dormindo na cama da preguiça, não. Você precisa investir na tua vida. Levante-se agora, é hora de você pegar o caderno e colocar debaixo dos braços e estudar, ir para um cursinho, fazer o vestibular, ir lá pregar o evangelho, pegar o teu caderno, ir para a tua escola, estudar e levantar-se. Se você quer ir para o ministério, é época de você pegar uma pasta, colocar debaixo dos braços e ir para um seminário, fazer um curso para aprender mais, para ensinar o povo. Está preparado, porque é uma geração de igreja que opera no poder e na unção, mas uma igreja que conhece o princípio de liberdade de Deus, que não vai fazer da igreja um Egito de pecado. Eles passaram por essas fases, as fases que nós também temos que passar. E Deus falou para aquele povo: por isso retirei vós do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, eu vos receberei, sereis vosso pai, vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Circuncidou e separou aquele povo, e nós devemos estarmos separados em santidade para Deus, para fazermos a vontade de Deus sobre a face dessa terra. Porque nós estamos no período da liberdade. E nós precisamos compreendermos esta liberdade. Precisamos termos coragem. Entendemos que o tempo do maná tem cessado. O tempo do movimento carismático dos anos 50 já passou. Agora a igreja tem que marchar diretamente, com os olhos fixos na promessa de Deus do reino celestial. Gente, uma preocupação muito grande que a gente preocupa hoje é que a gente percebe com grande facilidade que o nosso alvo final está um pouco distante de muitas pessoas. Muitas pessoas hoje têm perdido a visão dos céus. Estão mais preocupadas com aqui, agora. Com o nome de um programa de televisão que tinha, Aqui Agora. Estão perdendo a visão dos céus. Gente, isso é feio. Perigosíssimo. Porque Jesus falou que vai voltar. O que nós devemos estarmos preocupados, irmãos,
é pregarmos o evangelho e construirmos o reino de Deus aqui, estabelecermos a Canaã aqui de Deus, mas nunca perdemos a visão do céu. Tem muita gente aí preocupada só com esse mundo, está caminhando diretamente para perecer, porque aí o inimigo está enganando muita gente aí. Muito do evangelho que se tem pregado hoje é o evangelho aqui agora, daqui agora, faça-se agora, resolva meus problemas, resolva a minha situação, resolva meu problema e está tudo bem. É isso que eu quero e que desejo. Mas a mentalidade nossa é uma mentalidade de liberdade, liberdade plena em Cristo. E essa liberdade absoluta nós só a teremos quando nós estivermos ao lado dele. Mas enquanto isso, nós estamos vivendo essas fases. E nós que nos preparemos para o nosso amado noivo, Senhor. No nome de Jesus. Não há mais tempo, a paz e a graça do Senhor Jesus seja com teu coração.